Hoje é o Dia Internacional em memória das vítimas de acidentes e doenças no trabalho. De janeiro a junho de 2015, de acordo com o Ministério da Saúde, foram mais de 80 mil casos de afastamento por acidente de trabalho em todo o país. As fraturas no punho, na mão, perna e tornozelo são as principais causas dos afastamentos. Para falar sobre o assunto, convidamos Alessandro Santos de Miranda, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do DF do Tocantins. Boa tarde, muito obrigada pela presença aqui conosco. O que o trabalhador pode fazer e quem deve procurar caso perceba que não tem os equipamentos de segurança na empresa? Nós temos que ter em consideração que sempre que falamos em meio ambiente de trabalho, saúde, segurança do trabalhador, nós temos que cuidar da prevenção. É melhor prevenir, evitar adoecimentos, evitar acidentes, para que o trabalhador não perca a sua qualidade de vida, o empregador, enfim, não perca uma mão de obra e o governo não pague, e a sociedade, os benefícios previdenciários. Os equipamentos de proteção individual ou coletiva são formas de você tentar reduzir o adoecimento ou o acidente. Então, são obrigatórios em diversas atividades e quando o trabalhador não recebe gratuitamente, não recebe inclusive a orientação do empregador de como utilizar, ou ele pode procurar os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança da empresa, ou o próprio dono da empresa e exigir o fornecimento desses equipamentos. Caso não haja o fornecimento, haja essa negligência, o trabalhador deve procurar os órgãos de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego e tantos outros que nós vamos exigir o fornecimento dos equipamentos e a melhoria como um todo do meio ambiente de trabalho. Existe uma certa resistência por parte das empresas ou por parte do trabalhador, empresa em oferecer, trabalhador em utilizar? Nós precisamos mudar, na verdade, a cultura no nosso país com relação à segurança. Nós temos que cuidar da prevenção. As empresas, elas não investem em equipamentos de proteção, em medidas de segurança, porque tem um gasto. Só que esse gasto ela vai evitar justamente o adoecimento, o afastamento de um trabalhador que pode ser mais caro. Se é um acidente, se é uma morte, por exemplo, há os danos morais e aí fica mais caro. Quando há uma fiscalização, há a aplicação de multas. O trabalhador, muitas vezes, ele tem uma rejeição a utilizar os equipamentos ou cumprir as normas por questões de comodidade, porque está calor. Só que nós estamos pensando em saúde, estamos pensando em vida. Então, é uma questão realmente de mudar o foco e cuidar da prevenção. E quais são as denúncias mais comuns? Temos denúncias em diversos setores. A construção civil continua sendo um dos setores onde há mais adoecimentos e mortes e acidentes graves, principalmente em decorrência de queda de altura, de choque elétrico, de soterramento. Nas atividades industriais, aqui no Distrito Federal nós temos questões dos hospitais com as caldeiras que são muito antigas, sem manutenção. Enfim, são diversas atividades na administração pública, no comércio. Então, a fiscalização deve ser constante pelas empresas e pelos órgãos de fiscalização. Como é que o Ministério Público do Trabalho fiscaliza essas empresas? O que é observado? Recebida uma denúncia, desculpa, nós fiscalizamos, vemos se está acontecendo aquelas irregularidades, desculpa, e chamamos a empresa, constatadas as irregularidades, chamamos a empresa para firmar um termo de ajuste de conduta, onde nós propomos as medidas para melhorar as condições de trabalho. Se a empresa ela não observa ou não assina esse termo de ajuste de conduta, o famoso TAC, nós temos que ajuizar na Justiça as ações civis públicas, podendo inclusive interditar a atividade. Quando nós interditamos uma atividade, nós garantimos o pagamento dos salários do trabalhador, então o trabalhador não é prejudicado e nós visamos sempre a melhoria do meio ambiente para justamente dessa qualidade de vida ao trabalhador. E só para a gente encerrar, o senhor falou na questão da prevenção, né, e dos esclarecimentos, o Abril Verde foi criado exatamente para isso, né? Para chamar a atenção da importância da prevenção, tanto para o empregador, tanto pelos órgãos de fiscalização e do trabalhador, e, enfim, melhorar a nossa cultura e diminuir essa incidência tão grande de acidentes e afastamentos. Tá certo, agradeço muito a participação aqui conosco. Muito obrigada.